agora vamos falar das medidas de dispersão. A primeira que vimos, uma medida de dispersão intuitiva, é a amplitude dos dados. O valor máximo menos o valor mínimo. Como que a gente faz isso no R? A gente pode simplesmente fazer exatamente assim, como nós falamos, pela definição. É o valor máximo, a função é o max, menos o valor mínimo, a função min, do conjunto de dados que está carregado no vetor x. Certo? No caso aí deu 131. A gente também pode usar a função range. A função range, ela calcula os extremos do conjunto de dados. Então, ela cria um vetor com os extremos. Vamos ver como que fica? Extremos. Olha lá, os extremos são o valor 0 e o valor 131, certo? Então, como que eu faria para calcular com este comando? Eu preciso do extremo final, que é o valor 2 do vetor extremo, menos o extremo inicial, que é o valor extremo 1, o primeiro elemento do vetor extremo. Não parece ser mais fácil. Olha, eu coloquei parênteses para já aparecer lá embaixo. Ah, eu não rotei. Ah, é extremos. Certo? Mas é uma opção. A gente também pode usar o comando diff. O comando diff, ele calcula a diferença dos valores do vetor. Por exemplo, diff x, ele vai calculando todas as diferenças. A gente vai pedir, então, o diff do range. O diff do range de x. No caso, dá a mesma coisa, obviamente. Ok? Como que a gente faz a amplitude interquartil? A amplitude interquartil é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, a gente vai fazer a função quantai, vai usar a função quantai do vetor x. Qual que é o quarto quartil? 0,75. Deixa 0,75, 75% dos dados à esquerda. E aqui a gente tem que usar names igual a false. E eu já explico por quê, tá bom? Mas é o terceiro quartil menos o segundo quartil do vetor x. Desculpa, o primeiro quartil do vetor x, que é o quartil 0,25 ou 25%. Também temos que usar names igual a false. Se você preferir, pode escrever false, ok? Vamos rodar isso daqui. E aí a gente tem a distância interquartil. Só para vocês terem uma noção, se a gente não considera esse x ou esse names igual a false, o que acontece? Ele carrega qual que é o quantil, no caso aqui 75%. Então ele não é um número somente, ele carrega o seu nome. Então a gente coloca aqui para o nome não aparecer. Se você tentar fazer a conta com o nome, você vai ver que não é possível, ok? Claro, pessoal, que a gente também pode usar o comando diff. Então, o comando diff que parecia, né, desnecessário, ele pode ser útil. Por exemplo, eu posso pedir o diff do vetor de quantis, do vetor x. Por que eu falei vetor de quantis? Porque aqui eu posso colocar um vetor no lugar de apenas um. Então, eu estou indicando que eu quero esses quantis e eu pedi a diferença. Só que lembra, eu ainda tenho que colocar aqui names igual a false. Por quê? Porque senão ele não consegue fazer a conta, tá? E aí dá os mesmos 22,75%, certo? Ah, olha, ele conseguiu fazer a conta, mas na verdade eu não coloquei names igual a false lá corretamente. Agora sim, certo? Senão ele poderia ter dado erro, mas ele não deu. Vocês lembram qual que é a definição de desvio médio?
Desvio médio. Desvio médio é quanto que as observações x se afastam da média, certo? Então, é cada valor x menos a média. O R, ele consegue entender que aqui, apesar de você estar fazendo um valor menos a média você também já sabe, a gente já carregou no x barra, então você pode simplesmente fazer xb, né? No xb, na verdade, a gente carregou, certo? Então, o vetor x menos o número x. O R entende que quando você coloca isso, ele vai fazer cada entrada do vetor x menos este valor, certo? Porque em matemática você não pode escrever um vetor menos um número, ok? Você deveria construir um vetor com todos os valores iguais, né, a média, e aí fazer a subtração. Em alguns programas a gente também precisa fazer isso, a gente precisa construir um vetor de constantes, ou um vetor constante, certo? No R não é necessário, ok? Então, se você vai programar em outra linguagem, verifique se isso é necessário. Eu estou chamando de D essas distâncias, quanto que o x dista da média, ou quanto cada valor de x dista da média. Se eu somar esse valor, né, eu teria que somar, é o D, né? Eu teria que somar e dividir pela quantidade de elementos. Mas olha o que acontece quando eu somo. O que é esse número aqui? E elevado a menos 13 significa 10 a menos 13. Menos 2,27 e a menos 13, ou 10 a menos 13. Imagina quão pequenininho é este valor. Este valor, ele é aproximadamente zero, certo? Apesar do símbolo de negativo, ele é muito próximo do zero. É um valor negativo, mas muito próximo do zero. Essa conta, na verdade, deveria dar exatamente zero, mas por conta de a gente estar com x barra que não é exato, certo? O R usa de casas decimais para aproximar esse valor, ele não trabalha com todas as possíveis, né? No caso aqui seriam infinitas casas, ao arredondamento. Então, essa soma aqui não dá exatamente zero neste caso. Pode ser que em outros conjuntos de dados você consiga exatamente zero, mas numericamente isso aqui é zero, certo? Porque é muito próximo de zero. Então a gente já conversou, eu falei que até a gente consegue provar que o desvio médio, simplesmente, ele é sempre nulo, não tem graça. Por isso que a gente usa o desvio absoluto médio. O que é o desvio absoluto médio? A gente vai calcular os desvios, mas a gente pega o módulo deles. No R, o módulo dos desvios, ou módulo de alguma coisa, é a função ABS, que vem de Absolute Value, ok? Então, eu vou pegar o valor absoluto do vetor D. Pode ver que D é um vetor. Olha lá, um vetor, cada entrada menos a média, certo? Eu vou somar esse vetor, então eu somo este vetor e eu divido por N, certo? Então, eu calculo isso daí e dá o desvio médio absoluto, que é 17,47951. Claro que eu não precisaria, né, fazer na raça. A gente sabe qual que é a média. Eu quero a média dos módulos dos desvios. Então, eu quero a média do ABS do D. Claro que eu poderia ter voltado lá no D e falar, o meu D é o desvio absoluto. E aí eu colocaria desvio absoluto x menos x barra dentro da função dentro da função ABS, ok? Também é uma possibilidade. Eu não tinha lido. Peraí, deixa eu ler de novo o DM.
ok? Deu o mesmo valor, obviamente. Claro que se eu não quisesse construir um vetor D, eu poderia fazer tudo embutido? Poderia. No lugar do D, eu coloco x menos x barra, certo? No R, pessoal, não tem problema de você colocar mais espaços assim. Às vezes fica bem organizado, bem visível o que você está fazendo, o que é, né, cada uma das coisas. Então a gente abusa um pouco dos espaços quando é necessário para ficar mais fácil a visualização. Claro que nesse caso temos o mesmo valor. Então, várias formas de fazer a mesma coisa, certo? Às vezes você gasta uma linha a mais, às vezes não, e às vezes depende do que você vai usar depois, do que você já usou, certo? Lá o desvio absoluto mediano. Esse aqui é o desvio absoluto médio. Ele é a média dos desvios absolutos em relação à média. O mediano é a mediana dos desvios absolutos em relação à mediana, que a gente chamou de MD, certo? Ou então a gente pode fazer median também x, ok? Olha o valor dele, bem diferente do valor dm, certo? Ele é uma medida, né? O desvio absoluto mediano é uma medida menos influenciável por valores extremos, tá? Então, é uma medida que vai ser afetada de menor forma se o conjunto de dados tiver, por exemplo, outliers. E isso a gente vai ver até o fim dessa aula, ok? Variância. Qual que é o comando para variância? A gente chamou no curso de S ao quadrado, estou chamando aqui de S2. É o var. Simples assim? Simples assim. Var e o vetor de dados. S2 é igual a 600,303 no caso. Claro que a gente poderia fazer na raça. O que significa na raça? Significa a gente somar as diferenças de cada valor x com a média elevada ao quadrado e dividir isso por n-1. Vamos tentar fazer isso daí? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer o x menos a média. De novo, eu poderia usar o x barra que já está carregado. É que a gente está treinando aqui, tá bom? Então, o x menos a média. Eu vou levar isso ao quadrado. Então, eu elevo isso ao quadrado. Confere os parênteses, elevei ao quadrado. Aí a gente soma todo mundo. Eu somo, todo mundo. E a gente divide por n menos 1. Certo? Vamos ver quanto que dá? A mesma coisa. Qual que é a conclusão? O R usa a divisão por n menos 1 no comando var, certo? Quando você pede a variância, então, pelo comando var, você tem que ter em mente que ele divide por n menos 1. Se você quiser dividido por n, você tem que fazer aí uma adaptação, ok? E o desvio padrão? SD de x, Standard Deviation. Simples assim? Simples assim. Olha lá, o que esse valor é? A raiz quadrada do S2, certo? Claro que você pode fazer na raça também, colocar isso aqui dentro de uma raiz. Como que é essa parte aí? Podemos colocar aqui, ou o S é igual, se eu colocar tudo isso aqui dentro de uma raiz, como é que é a raiz? Squared, S-Q-R-T, tá? Abreviado, né? Mas vem de squared, de raiz quadrada. Aí eu coloco, claro que dá a mesma coisa, certo? Ok? Bom, aqui tem um raciocínio para a gente seguir, é um teste, tá? Então vamos interromper um pouquinho isso daí. Lembra que eu comentei com vocês que não muda muito a dividir por n menos 1 ou dividir por n, certo? Quando o conjunto de dados é muito grande, é isso que a gente vai verificar aqui. Então, eu estou chamando de NN um conjunto de dados, ou o tamanho de um conjunto de dados qualquer. Esse conjunto de dados, eu vou gerar ele de uma distribuição normal, com média 20 e desvio padrão 2, tá?
Eu não vou explicar exatamente como a gente gera, mas o comando para a gente gerar de uma distribuição normal, que talvez vocês vejam isso em probabilidade, é o R norm, tá? Então, R é de random, então é de gerar números aleatórios, e norm de normal, tá? Eu tenho que indicar quantos dados eu quero que sejam gerados, a média, e o R pede o desvio padrão quando é uma distribuição normal. Então, ele pede a informação da média e do desvio padrão dessa distribuição. Não dá para vocês entenderem isso, porque no curso de probabilidade vocês vão ver uma distribuição normal mesmo. Mas aqui, acreditem em mim, a gente está gerando 100 dados com média 20, desvio padrão 2 de uma distribuição normal. Se você quiser dar uma espiadinha nesses dados, eles estão aqui. Se você quiser fazer um histograma desses dados, vocês podem aí fazer, ok? Já sabem fazer essa parte. Agora vamos lá. Vamos calcular a variância usando o dividido por n-1, que a gente já sabe que o comando var faz assim, certo? Mas também vamos fazer a variância na raça, mas dividindo ainda pelo conjunto de dados. Bom, olha aqui, 3,73, 3,69, quase 3,70. São valores próximos, não são? Sim. Agora vamos aumentar esse número aqui, ó. Ao invés de ter 100 observações, eu vou colocar 500 observações, mas da mesma distribuição, ou seja, de uma normal, com média 20, desvio padrão 2. Olha, gerei 500 observações. Agora eu calculo a variância, ou seja, aqui dividido por n-1, né, do jeito que a gente fez em sala, e do outro jeito. Olha como esses números já estão bem mais próximos. 3,83 e 3, quase se eu arredondar aqui dá 3,83, certo? Certo. Vamos mudar para 1000. Por isso que é legal, né? A gente utilizar o R para investigar, para que faz teste. O que dá se eu trocar esse gráfico, se eu mudar esse gráfico? Né? Olha lá. Agora eu gerei 1000 dados. Olha a variância. Dá muito próxima, certo? Podem aí gerar mais dados, podem mudar a média, podem mudar o desvio padrão, certo? E aqui é uma forma da gente investigar as propriedades que a gente viu teoricamente. Verdade que a gente pode testar aqui, né, que a gente viu em sala de aula sobre a variância de forma teórica, e aqui a gente pode ver uma ilustração, que a variância de um conjunto de valores constantes é zero. Vamos montar esse valor? Então aqui é bom, né? Vocês vão aprendendo mais funções. Eu estou pedindo um vetor de repetições, ou seja, eu vou repetir o valor 23 30 vezes. Esse rep, ele faz isso. Ele repete o primeiro valor, que é o valor, né, que você quer que repita, um número de vezes que está aqui marcado, certo? Então, eu vou gravar isso daí no vetor valores. Pode dar um valor mais simples, né? Então, valores. Vamos pedir a variância desse vetor. Variância dos valores. O que deu? Zero. Qualquer número que você coloque aqui, pode ser um número negativo? Pode. Vai dar zero. Por quê? Porque quando você tem um vetor de constantes, você não tem variabilidade, né? Você, em relação à média. A média vai ser o mesmo valor, a mediana vai ser o mesmo valor, os quantis, quartis, certo? Pode brincar um pouquinho aí com esse vetor valores. Outra propriedade é somar ou subtrair um valor constante a cada elemento. E eu disse para vocês, a gente provou, se não me engano, que isso não altera o valor da variância. Vamos verificar? Então aqui eu tenho o valor x, o vetor x, que é o nosso vetor original lá do pacote Ken, certo? E eu estou somando a todo mundo um valor 6. Poderia ser qualquer outro valor, certo? Então o y agora é outro valor. Pode ver que o y não aparece aqui mais os zeros, né? Pelo menos 6 ele tem aí. Qual que é a variância do y? 600, né, 303. Vocês já lembram desse valor?
Sim, é a mesma do vetor x. Por quê? Quando eu desloco um valor, um vetor a um valor, isso não muda, certo? Então, a gente aqui tá, a gente não está provando essa propriedade, a gente está visualizando alguns casos que nos fazem entender essa propriedade, ok? Qual outra propriedade que a gente viu? Que multiplicar cada elemento por um mesmo valor, né, que eu estou chamando de b, altera a variância em b ao quadrado. Então, eu multipliquei aqui o vetor x por 3. Qual que é a variância do w, que é o resultado desse vetor aí multiplicado? 5.402. Qual que é a variância do x? É outra. Mas e se eu multiplicar a variância do x por b ao quadrado, por 3 ao quadrado? Volto no 5.402,727, certo? Então, aqui a gente está ilustrando que a propriedade é válida. A gente só mostra, só visualiza essa propriedade uma única vez. A gente não está provando. E agora aqui é uma pergunta: o que nós podemos concluir sobre outras medidas de dispersão? Por exemplo, o vetor x é o vetor original, o vetor y é o somado 3, o vetor w é o multiplicado por 3. Será que tem algumas conclusões? Pelo menos com o vetor x aqui eu fiz. A amplitude não muda? A distância interquartil também não muda? E aí, com o W, vocês acham que mudaria? Façam o teste e dão uma pesquisada nisso, uma investigada nisso. É uma brincadeira aí, né? Uma forma de aprender aí, colocando a mão na massa, ok? Bom, o coeficiente de variação. Não tem uma função para o coeficiente de variação. Pelo menos eu não conheço. Talvez tenha aí algum pacote que eu não conheço. Então, quem tiver, por favor, compartilha. Quem souber aí, compartilha no fórum, tá? O coeficiente de variação. Vocês lembram como que ele é calculado? É o desvio padrão dividido pelo módulo da média. De novo, a gente poderia usar a variável x barra, ou a gente pode simplesmente fazer assim. Pronto, esse é o coeficiente de variação. Às vezes ele é apresentado em forma de porcentagem, então você pode multiplicar isso aqui por 100 e saber que ele está em forma de porcentagem. Então é 120,96, ok? Se não, deixa assim mesmo. A amplitude estudentizada. Vocês lembram o que é amplitude estudentizada? Que é a última medida de dispersão que a gente viu. E a gente denotou por A índice S mesmo, né? É o valor máximo menos o valor mínimo, que é a amplitude, dividido pelo SD. A gente poderia simplesmente fazer A, porque a gente já gravou, né, a amplitude no A, e dividido por S nesse caso aqui, certo? E daria esse valor, claro. Mas eu também posso fazer desde o começo, máximo de x menos o mínimo de x, se eu não tivesse calculado tudo isso antes. Tomem cuidado com os parênteses, precisamos de parênteses aí, né? Senão a divisão fica só do mínimo, tá? Dividido pelo SD. E tem que dar a mesma coisa, obviamente. A gente também pode usar aqueles extremos, lembra? A função range, pode usar sim, ok? Mas tá aqui já pronto para vocês. Extremos, né? A gente já tinha carregado extremos, ok? Utilizei os parênteses para já ser printado, ok?